Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 1. Na última semana, na semana passada, nós começamos a expor a segunda parte aqui do capítulo 1, que é a resposta de Deus a Abacuque. Apesar de darmos uma visão geral desses versos, nós nos detemos nos versos 5 e 6 e queremos dar continuidade e, se der tempo, esse é o propósito de hoje, nos concentrar na segunda parte desse primeiro capítulo, que é mais uma queixa do profeta. Então nós percebemos que os primeiros 4 versos, Abacuque se volta para o Senhor e se queixa dele pela situação de Israel, pelo pecado que estava ali, clamando ao Senhor sobre justiça. Aí nos versos de 5 a 11, a resposta do Senhor vem, e parece que essa resposta suscitou a ele uma outra queixa, que será desenvolvida aqui dos versos 12 aos versos 17. A resposta do Senhor traz mais aperto ao coração do profeta, e ele se queixa novamente diante do Senhor, e se queixa a partir daquilo que ele conhece. E é interessante nós percebermos que através da Escritura e da vida dos profetas no passado, não só nós conhecemos a Deus, mas como eles também conhecem ao Senhor. E o Senhor se revela aqui em Abacuque, a forma como ele trata o seu povo e qual é o propósito com tudo isso. Só que ele não responde isso de uma vez só. E o capítulo 2 é a resposta do Senhor a essa segunda queixa de Abacuque. Então nós vamos dar continuidade aqui, essa primeira parte, chamando a atenção da igreja para algumas coisas que falamos e outras mais, dessa segunda parte, que seria a resposta do Senhor a Abacuque. E aí nós iremos entrar na segunda queixa de Abacuque com relação à resposta de Deus. Então, vou começar do verso 5 até o verso 17, para sermos lembrados de tudo que foi lido e falado anteriormente. Veja entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajuntam na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade? Nós vimos nos versos anteriores a resposta do Senhor à queixa de Abacuque, que são esses primeiros 4 versos. O Senhor responde ao profeta dizendo que iria fazer algo terrível, compatível com o pecado do seu povo.
O Senhor iria infligir um castigo sobre eles, um castigo público, que seria visto e observado por entre as nações, de forma que não acreditariam quando alguém contasse. A resposta divina seria de natureza tão esmagadora e sem precedentes por meio das mãos de Deus, que os homens iriam conhecer a ira de Deus por meio desse evento e descobririam que é algo terrível cair na mão do Deus vivo. Nós vimos na semana passada, quando estávamos expondo esses versos, que a ruína de Jerusalém pelos caldeus, por causa dos seus pecados, era uma figura do juízo derradeiro da parte de Deus, porque os homens rejeitaram o Evangelho de Cristo. E Paulo diz isso lá em Atos capítulo 13, verso 40 e 41, quando ele prega ali em Antioquia na sinagoga, né, e a perspectiva ali era rejeitar a palavra que estava sendo trazida. E Paulo diz: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E aí a gente vê claramente que o que aconteceu com Israel, ali, o juízo de Deus sobre Israel, representa, é um espelho, é um tipo do juízo final. Do verso 7 ao 11, nós temos aqui uma descrição de um inimigo terrível. E esse inimigo vem para trazer juízo sobre o povo de Deus. E a maneira como Deus, porque aqui você tem a resposta de Deus à inquietação de Abacuque. Ele diz: até quando clamarei eu, Senhor? Porque me mostra a iniquidade, me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. E ele está falando ali do povo de Deus. E a resposta vem nesses versos seguintes. E aqui, a partir do verso do 7 ao 11, o Senhor está respondendo a Abacuque e está descrevendo um inimigo terrível que vem para julgar os atos de Israel. E a maneira como ele descreve os caldeus e a sua ação mostra como Deus responde à queixa do profeta, trazendo um justo juízo contra os pecados de Israel. E é interessante porque há aqui uma providencial retribuição de Deus. Às vezes nós falamos, nós reconhecemos isso e dizemos que isso é ironia do destino. Mas nós vimos hoje pela manhã que não é ironia do destino, é a mão de Deus. Provérbios vai dizer que aqueles que fazem o mal para outros, aqueles que pensam em si mesmos, estão trazendo mal para si. Aqueles que querem tirar vantagens em detrimento de outras pessoas, subjugando-as, achando que com isso estarão ganhando prosperidade, abundância de bens, e estão trazendo destruição sobre si. É a justa retribuição de Deus. E é o que nós estamos vendo aqui. No verso 3, a palavra do Senhor diz que no meio do povo havia contendas e litígio se suscitavam. E nós vamos perceber que, como justa retribuição, Deus suscita os caldeus sobre eles, trazendo o quê? Contendas e litígios. No verso 6 ele diz assim: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Matthew Henry faz o seguinte comentário sobre isso. Ele diz assim: note que quando o povo que professa ser de Deus discute entre si, fala com rispidez e devora um ao outro, é justo que Deus traga um inimigo comum sobre eles, que fará a paz através de uma devastação universal. Os caldeus serão os instrumentos da destruição ameaçada, e embora eles mesmos ajam injustamente, executarão a justiça do Senhor e punirão a injustiça de Israel. É Deus usando os atos maus dos homens para cumprir os seus propósitos, os seus decretos, seja para correção, seja para juízo.
E aqui o Senhor descreve como uma nação amarga, uma nação impetuosa, cruel, feroz, e o que eles fazem é feito com violência e furor. São precipitados em seus conselhos, veementes em suas paixões e avançam com resolução em seus empreendimentos, não demonstrando nenhuma compaixão e não poupam esforços. E miserável é a situação daqueles que foram entregues nas mãos desses homens cruéis. E é interessante que eles não parecem muito diferentes do povo de Deus que está sendo julgado. E o juízo que Deus demonstra sobre eles, sobre os pecados deles, que estão na mesma proporção da ferocidade, da malignidade, da falta de compaixão demonstrada por esses homens ao invadirem e se apoderarem de Israel. É interessante essa justiça retributiva, né? Às vezes, no imaginário popular, nós falamos muito isso, mas muitas vezes nós não cremos nisso. Essas ironias, né? Eu fiz isso, agora estou recebendo o que fizeram comigo. Isso é verdade. E é interessante porque a maneira como o Senhor utiliza determinadas palavras aqui, mostra o juízo dele na mesma proporção do pecado do povo. Lá no verso 6, olha o que ele diz aqui: para apoderar-se de moradas que não são suas. E é interessante porque essa característica do instrumento do juízo divino vai soar estranhamente familiar com a promessa feita a Israel. Abram Deuteronômio capítulo 6, versos de 10 a 11. Olha o que a palavra de Deus diz: havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. Percebam nessa linguagem que os babilônicos agora passariam a fazer parte da função que uma vez Israel exerceu na sua região. Israel está sendo colocado na mesma situação em que os cananeus estiveram. Eles foram expulsos das suas terras. Por quê? Porque haviam enchido a medida das suas iniquidades. O seu pecado clamava diante do Senhor. Chegou a uma situação insuportável. E no caso de Israel agora, ele seria expulso de suas possessões pelo mesmo motivo, porque a sua iniquidade chegou ao limite. O lugar de conforto, de recreação, de prazer, de relaxamento, de segurança e de refrigério que era ali a terra prometida, seria tirado deles. E é interessante observar que no contexto, ao descrever o comportamento dos caldeus, já se espera o julgamento do Senhor por causa da sua impiedade. E essa vai ser a resposta de Deus, a segunda queixa de Abacuque. O capítulo 2 vai nos mostrar isso. A maneira como eles se comportaram, o que eles fizeram e a sua malignidade apresentada aqui, a forma como eles conquistavam os outros povos, trazia sobre ele o juízo de Deus. E nesses versos, nos versos 7 a 11, a Escritura nos mostra a crueldade e a impiedade deles, demonstrada apresentada aqui, pelo seu comportamento. Palmer Robertson faz o seguinte comentário a respeito do verso 7. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso, que é zeloso no sentido em que somente Ele deve ser reconhecido como Deus, suscitará uma nação cuja política declarada se fundamenta na premissa que é totalmente autodeterminante. E isso já demonstra
para nós, já deve demonstrar para nós, um momento do juízo de Deus, porque o Senhor não compartilha a sua glória com ninguém. E quando uma nação deixa de reconhecer o senhorio e o poder de Deus, ela está no caminho do juízo e do julgamento divino. E ele continua: essa nação não buscará em Deus um critério de justiça, ela determinará seu próprio padrão de verdade, até mesmo sua própria honra será de acordo com o seu próprio critério. Não concederá a Deus nenhuma glória por suas realizações, seu interesse estará radicado em seu próprio nome. Da mesma maneira que Ubermensch de Nietzsche, Super-Homem de Shaw, o Prometeu de Goethe e Invictus de Henley, esse grande memorial do ego declarará ousadamente sua intenção de débito para com qualquer outro senão para consigo mesmo. Matthew Henry vai nessa mesma direção ao comentar o verso 11 do primeiro capítulo de Abacuque, que diz assim: então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Quando ele mostra que com todo esse poder o inimigo ficará envaidecido com um orgulho intolerável e que isso será a sua própria destruição. E ele diz assim: esse rei vitorioso ultrapassará todos os limites da razão, retidão e modéstia e romperá todos os seus laços, e assim ele ofenderá, fará de Deus seu inimigo, e assim preparará a destruição para si mesmo. Ele atribuirá o seu poder ao seu Deus, mas na realidade o havia recebido do Deus de Israel. Bel e Nebo eram os deuses dos caldeus, e a estes eles deram a glória dos seus sucessos. Eles estavam endurecidos em sua idolatria, e de forma blasfema argumentaram que, por terem conquistado Israel, os seus deuses também eram fortes demais para o Deus de Israel. E aqui há um parêntese para ser feito. Quando nós estudamos a história de Israel, quando o povo de Israel ele foi levado cativo para a Síria e para a Babilônia, o senso comum do povo de Israel entrou em parafuso. Eles não compreendiam por que aquilo estava acontecendo. O que eles entendiam é: os deuses das outras nações venceram o Deus de Israel. Eles não entendiam que era a mão do Senhor que estava pesando sobre o povo, e que o Senhor estava conduzindo o seu povo debaixo do seu jugo. Perceba que é essa mesma impressão que eles têm, os ímpios têm, porque essa era a ideia ali. Cada nação tinha o seu povo, e quando eles guerreavam em nome dos seus deuses, ofereciam sacrifícios, ofereciam as suas vitórias. E quando eles eram vitoriosos, eles reconheciam na sua vitória o poder do seu Deus. Mas não era isso que estava acontecendo aqui, nem poderia ser, né? E aí ele continuando, Matthew Henry, note que é uma grande ofensa, e uma ofensa comum das pessoas soberbas, tomar a glória para si mesmo, ou dá-la a deuses da nossa própria imaginação. Sim, a glória que só pertence ao Deus vivo e verdadeiro. Estas palavras finais da sentença dão um vislumbre de conforto ao aflito povo de Deus. É de se esperar que eles mudem de ideia, melhorem e amadureçam para o livramento. E eles fizeram isto. No entanto, seus inimigos mudarão de ideia e piorarão, e amadurecerão para a destruição que virá inevitavelmente no tempo determinado por Deus. Porque antes da queda o homem manifesta o espírito de altivo que se levanta contra Deus. O comportamento deles, a atitude deles, já demonstrava que o juízo de Deus viria. Porque eles não reconheceram que todo o seu triunfo, toda a sua glória deveria ser dada a Deus somente. E às vezes nós pensamos que essas coisas voltam somente para nós, né? Nós crentes. Não. A palavra de Deus, é lógico que ela é dirigida para a igreja, mas ela é também dirigida para o mundo. Porque o mundo é conclamado a reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. E
Aqueles que não reconhecem isso estão amontoando sobre si juízo. É só nós lembrarmos, né, nesse contexto, o que acontece algum tempo depois com Nabucodonosor, com um sonho que ele teve de uma árvore que seria cortada. Abram aí Daniel capítulo 4, verso 27 a 32. E depois do verso 34 a 35. Nabucodonosor tem um sonho, esse sonho ele é desvendado por Daniel. E ao final, Daniel admoeste, dá um conselho ao rei. Ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E é interessante porque numa situação como essa, e a descrição aqui é a descrição de um homem que enlouqueceu. Ele se enlouqueceu, ele se tornou um animal. E um homem como esse jamais poderia voltar a exercer um cargo como esse. Mas para que ele percebesse, não só ele, mas todo o povo ali em volta, que é o Senhor quem levanta e estabelece reis, quem coloca e quem tira. A palavra do Senhor diz lá em Daniel capítulo 4, verso 34 e 35: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que faz. Por que ele chegou a essa situação? Ele chega a essa situação porque ele teve um encontro com Deus, um encontro marcante. O Senhor o humilhou e colocou ele numa situação desprezível, e o restabeleceu logo depois. E ele reconhece agora quem é o Senhor sobre todas as coisas. O próprio contato com o povo de Deus cativo deveria ser uma oportunidade para eles conhecerem o Deus vivo e verdadeiro, e assim serem alvo da graça de Deus. E também isso serviu para que aumentasse sobre eles o juízo de Deus no dia da sua visitação. Porque, como nós vamos ver aqui, já vimos pela história, os babilônicos foram visitados por Deus. Eles foram destruídos. E a destruição da Babilônia é contada lá em Apocalipse, se referindo a esse mundo, como um exemplo do juízo final. E aqui, queridos, nós estamos vendo, Israel está aprendendo que é Deus que levanta impérios e os derruba. E foi isso que ele também ensinou a Nabucodonosor depois em sonhos, ou seja, antes em sonhos. Lá em Daniel capítulo 2, verso 31 a 45, a grande estátua do sonho de Nabucodonosor, que representava o surgimento e a queda dos impérios que viriam. Ouro representava o império babilônico, prata o império medo-persa, bronze o império macedônico,
o ferro e barro e o Império Romano. E todos eles surgiram com resplendor e glória, mas todos eles foram destruídos. E por quê? Porque quebraram a lei moral de Deus. Deus os humilhou e eles se extinguiram. E Nabucodonosor teve que passar por essa outra situação para reconhecer a soberania e o governo de Deus sobre todas as coisas. Deus exerce o governo moral nesse mundo sobre as nações. O Senhor controla todas as coisas. É o Senhor quem coloca e quem tira. É Ele quem levanta. Não há um presidente, não há um monarca, não há nenhum ditador que não suba pelo poder e pela vontade de Deus. E eles, por mais que desconheçam o Senhor, eles cumprem os propósitos de Deus nesse mundo, muitas vezes com a sua maldade, com a sua impiedade, e serão julgados por Deus por causa disso. E nós entendemos que quando sobe a nação, um homem ímpio, um tirano, um homem completamente contrário àquilo que seria o bem de um povo, é juízo de Deus. É Deus julgando os homens e fazendo com que a história caminhe no seu curso natural para que o juízo final se estabeleça. Eles trazem, por meio das suas ações e do seu comportamento, a ira de Deus, que um dia será derramada, como diz ali, será bebido cálice sem mistura. Abra Jeremias capítulo 27, versos de 1 a 6. Nesse período aqui de Abacuque, no tempo em que Daniel estava sendo levado cativo para a Babilônia, Deus se dirige por meio do profeta Jeremias. Jeremias é um profeta contemporâneo a Abacuque. Por meio do profeta Jeremias aos monarcas de 5 nações gentílicas: Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. Olha o que ele diz: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Zedequias vem depois de Joaquim. Joaquim sobe ao trono, ele é levado cativo. Aí Joaquim, que é seu filho, assume. E agora Zedequias, que é irmão de Joaquim, assume o reino. Veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: assim direi a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome, com peste do Senhor, até que eu a consuma pela mão. Deus havia entregado as nações ao domínio de Nabucodonosor por causa dos pecados deles. Ele era a vara de Deus para exercer juízo sobre aquelas nações, aquilo que Israel foi e que deveria fazer. E agora é dado a um povo ímpio essa missão. E por que isso? Porque eles estavam dando ouvidos a falsos profetas, a adivinhadores, a prognosticadores. Olha o que o verso 9 e 10 vai dizer: não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei de Babilônia.
porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e pereçais. Perceba aqui uma coisa interessante. O povo de Israel, e consequentemente essas pessoas, mas em especial o povo de Israel, e é isso que está dizendo aqui também desses povos, eles estariam debaixo do cuidado de Deus sobre a mão de Nabucodonosor. E nós vemos ali Ezequiel e o próprio Jeremias sendo rejeitado pelo povo, porque eles dizem: não vamos para o Egito, vamos nos submeter ao domínio de Nabucodonosor, porque essa era a vontade de Deus, porque por meio dele iria trazer disciplina ao povo, e porque Deus queria fazer uma obra ali também na Babilônia. Ele queria mostrar o seu nome conhecido àquelas pessoas que não o conheciam, debaixo do jugo de Israel. E todas essas nações foram conquistadas pelo rei de Babilônia, e como diz a palavra do Senhor, que se portou perfidamente com seus conquistados, inclusive com Israel. Nabucodonosor foi instrumento da providência punitiva de Deus, mas também caberia a ele, ou seja, aquela nação, punição divina pelo modo como fez as coisas. Olha o que Jeremias capítulo 27, verso 7 vai dizer: todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também cheguem a vez de sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. E aqui há uma outra coisa interessante para nós chamarmos a nossa atenção. É lógico que não se desenvolve aqui essa ideia de uma forma simples, ou seja, de uma forma clara, mas implicitamente. E serve para nós, quando estivermos exercendo o juízo de Deus, nós temos que ter compaixão e misericórdia. E foi isso que não aconteceu ali com os babilônicos. Eles se portaram perfidamente. E apesar de estarem trazendo o juízo de Deus sobre aqueles homens, sem saber, a atitude deles foi impiedosa. É interessante porque Abacuque vai usar isso, lançando isso diante do Senhor. No capítulo 3 ele vai dizer: na tua ira, lembra da tua misericórdia. E esse é um tipo de comportamento que nós devemos ter como pais, como homens numa sociedade, no nosso julgamento, como líderes da igreja, que tem muitas vezes que disciplinar com mão pesada o pecado, mas não esquecer de que nesse juízo que nós devemos exercer para com os nossos filhos, para com a sociedade, para com a igreja, esteja presente a misericórdia de Deus, porque é assim que Deus age conosco. E foi isso que clamou Abacuque: na sua ira, lembra da sua misericórdia. Essa será a resposta que Deus dará ao profeta quando se queixa que Deus tolera aqueles que devoram o que é mais justo do que ele. Ele vai dizer que vai trazer o juízo. E nesses versos nós estamos vendo a resposta à queixa de Abacuque, quando lá no verso 3 ele diz: até quando? No verso 2, até quando? E o Senhor responde prontamente, quando ele diz aqui: porque realizem vossos dias prontamente, de forma repentina e depressa. E aí ele diz: porque a justiça não se manifesta. E o Senhor se responde: minha justiça imparcial trará uma espantosa vingança, inclusive sobre o meu povo. E essa resposta
do juízo de Deus por meio dos babilônicos, suscita em Abacuque uma outra queixa de sua parte. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rocha fundaste para servir disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras que procedem perfidamente de caras, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E interessante que Abacuque muitas vezes aqui representa nós mesmos. O Senhor dá uma resposta a ele, e ele se espanta, ele na realidade, ele treme diante daquela resposta, como se ele tivesse, não Senhor, não é assim. E embora a resposta de Deus dada tratasse precisamente do assunto suscitado pelo profeta, essas respostas trazem uma perturbação mais intensa do que essas queixas originais. O profeta chega a questionar o Senhor no tocante à sua intenção de punir a perversidade de Israel por meio dos caldeus. E apesar de fazer isso de forma cautelosa, expressando a confiança na natureza e no propósito de Deus, desses dois versos, Abacuque questiona Deus e o seu programa. Ele não entende os propósitos santos de Deus. Porque se ele olha ao redor, ele não vê nada além de violência feita por Israel. E agora ele olha para frente e não vê nada além de violência feita contra Israel. E seria difícil dizer qual é a visão mais triste. E aí ele se derrama diante do Senhor. Derrama os seus pensamentos a respeito disso. É interessante, né? Como nós somos, Abacuque mostra a nossa falta de entendimento. E por mais que tenhamos respostas para dar aqui, né? Porque a resposta é dada só no final. Agora, no capítulo 2, o Senhor vai responder precisamente a ele. Tanto que essa resposta vai suscitar da parte de Abraão uma oração de fé, uma atitude de fé. Mas nós somos assim. Nós não entendemos os propósitos de Deus. E é interessante que muitas vezes a palavra de Deus não nos explica muita coisa, mas o básico, o fundamental, para que a partir daquilo tenhamos fé no Senhor. Mas como é que faz? Como é que junta uma bolinha com ela? Não sei. Mas aquilo que o Senhor expressa na sua palavra é suficiente para crermos na sua bondade, na sua justiça e numa severidade santa que sempre vai trazer bem ao seu povo. Matthew Henry faz uma aplicação interessante dessa situação de Abacuque, voltando-se para a igreja hoje. Ele diz assim: é nosso dever nos sentirmos afetados tanto pelas iniquidades quanto pelas calamidades da igreja de Deus e dos tempos e lugares em que vivemos. E nós vemos isso. Nos afetamos muitas vezes pela perseguição que é impressa com relação aos cristãos, pela hostilidade do mundo com relação aos cristãos, pelas calamidades que a igreja passa. Mas ele continua dizendo, mas devemos prestar atenção para não ficarmos irritados em nossos ressentimentos e levá-los longe demais, de forma a guardar qualquer mau pensamento com relação a Deus, ou perdermos o conforto da nossa comunhão com Ele. O mundo é mau, e sempre foi assim e sempre será. Está fora do nosso poder consertá-lo, mas temos a certeza de que Deus governa o mundo e que trará glória para si mesmo em tudo. Portanto, devemos estar decididos e fazer o melhor que pudermos. Devemos nos tornar melhores e ansiar por um mundo melhor. Essas coisas nos afetam, mas nós precisamos entender
que o Senhor está no seu santo templo e que Ele está controlando todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. A indagação do profeta aqui em questionar a Deus sobre esse programa divino, apesar de demonstrar uma ignorância com relação aos propósitos de Deus, e é interessante quando nós olhamos a Escritura, né? Olhamos daqui, da frente para trás, ou seja, estamos olhando para aquilo que nós já temos algumas respostas, né? Às vezes nem todos os crentes têm, porque não conhecem a palavra de Deus, mas nós já temos as respostas que vão sustentar a nossa fé, que já foram até desenvolvidas até agora, do plano de Deus, com o sofrimento, com a perseguição, com o juízo de Deus sobre o seu povo. Mas o profeta aqui demonstra ignorância, mesmo porque Deus está se revelando na história, revelando seus propósitos por meio da palavra de Deus, por meio desses profetas. E apesar de mostrar a certa ignorância com relação aos propósitos de Deus, esse questionamento é feito debaixo de uma confiança na natureza divina. Ele questiona a forma como Deus vai punir o seu povo, tendo em vista o seu caráter. Por isso é importante conhecer a Deus na Escritura. E Abacuque, ele tinha uma visão de Deus, e por isso ele não estava entendendo, e não era uma visão errada, mas ele não estava entendendo porque as coisas eram da forma que eram, ou estavam sendo desenvolvidas da forma como estavam, porque ele conhecia o caráter de Deus, mas ele não conhecia tudo. Como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele diz: por isso eu me abomino, me coloco no pó e na cinza, porque ele se julgou mais justo do que Deus, e por causa da sua aflição ele passa a conhecer a Deus como ele não conhecia. E Abacuque está demonstrando esse conhecimento, e ele está demonstrando essa perplexidade. E essa avaliação dos propósitos de Deus feita por ele não deve ser tomada por nós como uma fé frágil, mas uma fé perplexa. Uma vez que os caldeus foram designados por Deus para tratar Israel com brutalidade, como tem demonstrado com as outras nações, porque é assim que ele sempre fazia com todas as outras nações conquistadas. E aí o questionamento dele é o que vai acontecer com o papel distintivo de Israel como povo da aliança. O que restaria do papel especial de Israel? O profeta achava que Judá teria o mesmo fim que as tribos do norte, sofrendo o mesmo destino de Samaria, e de certa forma sofreu. Eles foram desterrados. Mas ali em Israel você tem remanescente. E é interessante, porque por vezes na Escritura, os profetas, como mediadores no meio do povo, lembram a Deus de suas promessas. É como se Abacuque estivesse lembrando: Senhor, o Senhor está me dizendo isso, essa coisa terrível vai acontecer, mas como? Como? O Senhor é desde a eternidade. Como o nosso povo vai perecer? Como que o Senhor se utiliza desses homens maus, desses homens ímpios, que são piores do que nós, para exercer juízo? E muitas vezes essas indagações, essas lembranças que o profeta faz diante do Senhor, lembram a Deus de suas promessas, não porque Deus se esqueceu delas, mas isso está diretamente ligado a nós, está diretamente ligado a Israel, está diretamente ligado ao profeta.
para que eles se sustentassem nas promessas de Deus. Como aconteceu com Moisés, lá em Êxodo, capítulo 32, versos de 11 a 14. Abra Êxodo aí. Vamos ler. Abacuque está questionando a Deus, lembrando da sua santidade, da sua pureza, aquele que não pode tolerar o pecado. E aqui, em Êxodo capítulo 32, a mesma coisa. Após o povo pecar ali, com aquele bezerro, adorando aquele bezerro como se fosse Deus. E aí Moisés entra como mediador. Ele diz assim: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eterna. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer o seu povo. E é interessante isso aqui, porque a semelhança de Moisés, Abacuque está lembrando a Deus da sua própria natureza, porque Deus se esqueceu disso? Provavelmente, eu não sei, eu estou supondo, nesse diálogo de Deus com Moisés, quando Moisés lembra de Abraão, de Isaque, multiplicarei a vossa, das promessas de Deus, provavelmente Deus ali abriu um grande sorriso, como um pai que vê o filho reproduzindo aquilo que ele ensinou. E é interessante, queridos, nós percebemos que esses profetas, a Escritura faz isso, porque na realidade são um exercício de fé nas promessas de Deus. Serve para nós sermos lembrados daquilo que Ele prometeu e exercitar nossa confiança nele. E é isso que Abacuque está fazendo aqui. Ele está lançando a sua confiança no Senhor. A sua fé é uma fé perplexa, porque ele contempla Deus, mas ele não está entendendo porquê daquelas coisas, ele não está entendendo a partir do conhecimento que ele tem de Deus, a forma como Deus está tratando o pecado. E é interessante, como nós vimos anteriormente, aqui nós temos um tipo do juízo final e do juízo que caiu sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A promessa que é suscitada por causa desse pecado aponta para Cristo. E aí nós entendemos por que tamanha ira, por que tamanha severidade da parte do Senhor. Mas a misericórdia dele estava presente na vida do remanescente santo. Lá em Romanos, capítulo 15, verso 4, a Escritura nos diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. No caso aqui de Abacuque, o profeta se mostra confuso diante das circunstâncias. Isso vai revelar a nós os propósitos de Deus e o seu governo no mundo.
Ele, a partir de agora, ia entender isso. E o profeta agora lança a sua queixa baseado na confiança e na santidade de Deus, quando ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, o meu santo. O Deus de Israel era Deus desde a eternidade, era o único Deus, o Deus verdadeiro, e desde a eternidade ele estabeleceu o seu propósito. Todas as coisas haviam sido delineadas por Deus. E lá em Isaías capítulo 37, 26, ele diz isso, com essas palavras, na mesma situação que Abacuque está vivendo aqui, lá no Isaías capítulo 37, 26, ele diz assim: acaso não ouviste que já há muito dispuseu essas coisas? Já desde os dias remotos eu tinha planejado, agora porém os faço executar, e eu quis que tu reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Essas palavras do profeta Isaías foi dada a Ezequiel quando Senaqueribe ameaçava Jerusalém. É um eco das palavras de Abacuque. E dessa forma nós vemos claramente que a história fornece uma estrutura sobre a qual o Senhor Todo-Poderoso concretiza todos os seus intentos. Ele é o Senhor que governa todas as coisas. E visto que a eleição de Israel foi feita na eternidade, e é esse sentido aqui, não és tu desde a eternidade, aqui está lançando sobre Deus a aliança eterna dele com o seu povo. Como seria possível que agora ele fale em tons esmagadores de aniquilamento? Ele não consegue compreender. E a justiça corretiva de Deus, na verdade, era o que o profeta desejava para Israel, e não uma devastação total nas mãos dos caldeus. Para ele isso seria forte demais. Provavelmente o profeta estava pensando se os propósitos salvíficos de Deus, desde os dias da eternidade, se fixavam no regente davídico que procederia de Belém. Como todo Israel iria ser desolado, seriam deportados, e como eles experimentariam recentemente a destruição e o aniquilamento, como aconteceu com o Reino do Norte, como essas coisas poderiam acontecer. Por isso ele diz: não morreremos. E por mais que não entenda, ele tinha certeza que o povo de Deus ia ser preservado. E com essas palavras, ele declara a sua fé, ligando-se à eternidade de Deus. E a ver o seu Deus, porém, portanto, é impossível que cheguem a perecer. Eles não morrerão. E, em vez de ser um instrumento de aniquilamento, como o profeta percebia, o inimigo estava sendo suscitado por Deus contra Israel, para juízo, para repreensão e para restauração. Matthew Henry faz um comentário interessante a respeito disso. Mais uma vez, fazendo uma aplicação à nossa vida com relação à palavra do Senhor. Ele diz assim: é motivo de grande e contínua consolação para o povo de Deus sobre as aflições dessa vida presente, saber que o Senhor, seu Deus, não tem princípio nem fim. Ele viverá para sempre, e devemos recorrer a este primeiro princípio quando as coisas visíveis, que são temporais, forem desencorajadoras. Temos a nossa esperança e ajuda suficiente no Deus que é invisível e eterno. Quando ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ele quer dizer que é o Deus que tem uma aliança com o seu povo, que é uma aliança eterna. É assim que muitos comentaristas entendem esse texto. E Matthew Henry, reproduzindo o que o profeta diz, continua dizendo assim: e não fizeste tu coisas grandes por ele nos dias da antiguidade, os quais ouvimos com os nossos ouvidos, sim, as quais os nossos pais nos contaram, e não és tu ainda o mesmo Deus que eras, tu és o Deus e não muda. E nessa perspectiva, nós percebemos que enquanto o mundo existir, Deus sempre terá nele uma igreja. Por quê? Porque ele é desde a eternidade. E por isso a igreja não vai morrer, por isso nós não vamos ser dizimados, por isso nós não morreremos. Israel não será extirpado, nem o nome de Israel será apagado, embora às vezes isso possa parecer estar muito perto. E aqui o profeta está inferindo a perpetuidade da igreja a partir da eternidade de Deus. O
próprio Jesus disse: eu vivo e vós vivereis. Ele é a rocha sobre a qual a igreja está firmemente edificada, que as portas do inferno não poderão prevalecer. Por isso ele diz: não morreremos. E nós conhecemos a história. Nós vimos o que acontece ali na Babilônia. Nós vimos Deus levantando outro homem ímpio, e que ele chama alguns séculos antes de o meu servo. Isaías profetiza de Ciro o retorno, a restauração de Israel. E é tão interessante que essa restauração é uma restauração física. É uma promessa que se manifesta fisicamente, mas que tem a sua dimensão espiritual, porque fala da igreja, porque fala de nós, porque fala de Cristo. E é nele que a igreja é fundada, é nele que a igreja continua, é nele que o povo de Israel continua. Porque nós não podemos morrer. Porque a igreja não pode morrer. Porque ela foi fundada desde a eternidade. Por isso ele diz: nós não morreremos. E é interessante a gente perceber que muitas vezes nós temos determinadas respostas na Escritura que não respondem tudo. Tem determinadas poucas coisas na Escritura, mas tem algumas coisas na Escritura, principalmente que está relacionado ao conselho secreto de Deus, que nós não conseguimos entender. O Senhor nos dá alguns vislumbres, mas não temos tudo explicado, e às vezes nós entramos em parafuso. Mas nós não devemos entrar em parafuso. Nós devemos nos agarrar e nos apegar àquilo que o Senhor nos revelou. Aquilo é suficiente a nós. Aqui era suficiente a Abacuque entender que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, que Ele ia preservar o seu povo, que Ele ia guardá-los, e que no seu próprio cativeiro, na sua própria disciplina, eles seriam abençoados. E é interessante nós percebermos como muitas vezes nós queremos fugir da disciplina do Senhor, como o povo de Israel quis. O profeta estava dizendo: vamos para a Babilônia, vamos ficar debaixo do jugo do rei da Babilônia. Essa é a vontade. Não! Essa palavra não é do Senhor. Coloca o profeta numa cisterna, deixa ele morrer aí. Ele está falando besteira. Vamos voltar para o Egito. E é isso muitas vezes que acontece. Por isso ele vai falar em fé mais adiante. Capítulo 2. O justo vive por fé. Vive por aquilo que Deus nos revelou. Aquilo que é suficiente a nós, até para exercitar a nossa fé. E não é diferente com os nossos filhos, né? Por isso que a palavra de Deus alia tanto a liderança da igreja ao governo de uma casa. Porque não existe algo que vá dar mais autoridade e experiência na vida da igreja, no mundo, do que a administração de um lar, a condução dos filhos. E é assim conosco, né? Quantas vezes eu falei para os meus filhos: pai, por quê? Não, você não precisa entender, você tem que obedecer. Você vai entender, ele não vai explicar. Você vai explicar, ele não vai entender. E ele precisa aprender a confiar. Confiar na direção do Pai. Como nós precisamos confiar na direção de Deus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Você não tem que entender. Muitas vezes. Você tem que descansar na mão do Senhor.
E era isso que o povo deveria fazer. Descansar na mão do Senhor. E viver ali na Babilônia. Tudo aquilo que eles aprenderam em Israel. Porque era isso que aquelas pessoas precisavam ver e ouvir. Era esse testemunho que o mundo precisava ter. O povo de Deus, debaixo do cárcere, trazendo bênção para os seus opressores. Na história da igreja, quantas vezes nós vemos isso? Como o próprio apóstolo Paulo, que por meio da sua pregação no cativeiro, muitos ouviram a sua palavra e muitos soldados romanos abraçaram a fé. Não sei se diretamente pela pregação do apóstolo Paulo, provavelmente sim. E porque ele estava em quê? No cativeiro. E aqueles homens eram obrigados a ouvi-lo. A ouvir o apóstolo Paulo, as suas conversas com os seus discípulos, que muitas vezes iam na sua casa, e ele, ao lado dele, guardas pretorianos, que eram guardas do imperador, ouviam a palavra de Deus por meio dele. E ali no cativeiro, eles iriam mostrar a glória de Deus. Como aquele salmo, né? As margens do rio da Babilônia. Como eles nos pedem canções, eles querem ouvir as canções de Israel, mas como é que nós podemos fazer isso? Se estamos distantes, o nosso coração está entristecido. E eu não sei se é essa a perspectiva do salmo, porque eu nunca fiz uma exposição dele, mas superficialmente falando, quando o nosso coração está entristecido, ou quando nós não estamos entendendo os propósitos de Deus, nós deixamos de pregar sobre ele, de testemunhar sobre ele, e perdemos uma boa oportunidade de proclamar o nome de Deus. Eu não estou dizendo que essa é a perspectiva ali do salmo, mas que numa leitura superficial parece. Eles queriam ouvir as canções de Israel. Às vezes nós não precisamos entender. Nós precisamos confiar. Certa vez eu vi uma pregação a respeito, acho que é de 2 Coríntios, quando Paulo fala que ele perdeu a esperança da própria vida, provavelmente quando ele pregou em determinado lugar e foi apedrejado, e ele foi dado como morto, ali na cidade de Corinto. E ele disse que se desesperou da própria vida, e quando ele se desesperou da própria vida, quando ele abriu mão, né? É como se ele tivesse: Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos. Ele foi liberto. Ele foi salvo. E o pregador que estava expondo esse texto, ele disse o seguinte: pode ser que você não entenda as dificuldades e as provações que você vai ter que passar. Qual é o propósito de Deus com tudo isso? Pode ser que você nunca venha entender isso. Mas uma coisa você precisa entender: que toda provação, o Senhor espera que nós confiemos nele. E é isso que nós vamos ver aqui em Abacuque. É isso que o Senhor vai dizer para ele: que o justo vive por meio dessa confiança, por mais que não entenda os detalhes, mas ele conhece a Deus, e ele vai viver por meio disso. Quando aqui no finalzinho do verso 12 ele diz: ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O profeta, nesse verso, ele ressalta a natureza de Deus como uma rocha imutável, que administra a justiça, confiante que o Deus de toda a terra fará a justiça. E essa certeza que ele tem, apesar de não compreender as ações de Deus, se deriva da antiga revelação da natureza de Deus em sua aliança. O profeta que ele reconhece que os caldeus, com toda a sua ferocidade, tinham sido levantados por Deus para servir de disciplina e correção para o seu povo.
Ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Com isso nós percebemos, nós e o profeta, que Deus levanta e utiliza nações que não o conhecem como Deus, para realizarem o seu propósito. Ele é o Deus sobre todas as coisas. David Baker afirma que a justiça e a correção redentora são estabelecidas pelo próprio Deus, não importando o instrumento que ele escolha para produzi-las. E ele diz, servir de disciplina, e essa palavra aqui, disciplina, é uma palavra especial, usada aqui nesse contexto. É empregada, ela também é usada lá em 2 Samuel, capítulo 7, 14, ela é empregada para descrever a ação de Deus em prometer aos desobedientes de Davi, por causa da aliança eterna que tem com eles, queria castigá-los com varas. E ele diz assim, eu serei por pai, ele me será por filho, se vier a transgredir, castigá-lo-ei. Essa palavra que ele usa aqui, Yakash, com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Ele reconhecia que essa é uma disciplina que vinha do Senhor. E provavelmente a cabeça do profeta deveria estar em parafuso, como muitas vezes nós ficamos. Mesmo porque ele, como Israel, como povo de Deus, se acostumou a ver Deus disciplinando nações em seu favor. O Salmo 105, 14 diz isso. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis. Eles entendiam que a sua função era exercer o juízo divino sobre as nações, como nós vemos na profecia de Isaías, no capítulo 2, versos 2 a 4, quando ele diz assim, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos, irão muitas nações, dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém, ele julgará os povos, e corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em relhos de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Eles entendiam que a sua função era exercer o juízo divino sobre as nações. Mas Israel se esqueceu das provisões da aliança davídica, que prometia castigo severo aos desobedientes de Davi, se violasse a aliança de Deus. E essa palavra aqui, disciplina, e Akash, ela tem um caráter jurídico que envolve a aliança. Denota uma educação e disciplina como resultado de ações jurídicas de Deus, de seu julgamento. E esse conceito abrange todos os aspectos da educação, desde a convicção de pecado até a correção e o castigo, desde a instrução dos justos mediante provas severas, até a sua orientação mediante ensino e demonstração. Repreender, corrigir, convencer, e essa ideia aqui de disciplina não somente envolveria o desmascaramento do pecado, mas também conclamaria o povo ao arrependimento. Abacuque entendia isso. Que o profeta reconhece ser o juízo de Deus que vinha por meio dos caldeus. E reconhece que com isso viria o desmascaramento do pecado e o arrependimento. Mas ele estava confuso. Estava confuso porque não conseguia conciliar o que ele conhecia de Deus com aquilo que Deus estava fazendo. Nesse verso 12 ele fundamenta a sua confiança na natureza e no propósito de Deus. E aí ele segue o seu questionamento. E o seu questionamento parte daquilo que ele conhece de Deus. Primeiro ele vai tratar a fonte do problema. E qual seria a fonte do problema? O Senhor exercer juízo por meio de homens mais perversos do que Israel.
E depois ele intensifica esse problema, dizendo que Deus está por trás de tudo isso. O verso 14. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. É interessante aqui nós percebermos e até já anteciparmos algumas coisas. Mas a confusão na cabeça do profeta é por não entender, não poder conseguir conjugar uma coisa com outra. E a gente vai perceber que a resposta de Deus não vai ser uma resposta completa como nós vamos dar. Porque o Senhor esperava que Abacuque vivesse pela fé. Como espera isso de nós também. Que a gente viva conforme aquilo que nós conhecemos de Deus. Não é um conhecimento fraco e medíocre da nossa parte, mas é o conhecimento da palavra de Deus. E por mais que não estejamos entendendo a situação, nós estamos confiantes. E essa era a perspectiva dele. Por mais que ele não estivesse entendendo a situação, porque ele queria conjugar aquilo que ele estava vendo, aquilo que lhe foi revelado de Deus. A sua oração final, por mais que ele não tivesse todas as respostas, como nós temos, era confiar no Senhor. E é isso que Deus espera de nós. Confiar nele. Apesar de muitas vezes não compreendermos os caminhos que o Senhor traça, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, e muitas vezes nós não vamos compreender determinadas coisas. Às vezes não temos nem capacidade para isso, mas uma coisa se espera de nós, é confiar no Senhor. E a partir do juízo que está sendo trazido por causa do pecado, o juízo justo, o Senhor iria com esse juízo restaurar o seu povo. E provavelmente é isso que Abacuque vai ver. E os outros que seguiram a ele verão isso. E aqueles que voltaram do exílio contemplaram, e nós contemplamos essas coisas na expectativa do reino vindouro. Eu vou parar por aqui hoje, e é interessante nós percebermos que no meio dessa exposição nós estamos trazendo as respostas que Abacuque vai ter mais adiante e que a Escritura vai dar até mesmo por meio de outros profetas e até mesmo em Cristo Jesus. Algumas coisas eles não conseguiam ver, mas nós vemos, porque todas essas coisas apontavam para Cristo. E o ensino que fica para nós até aqui é o ensino desse profeta, que nós vivemos por fé. Abacuque não estava entendendo, e parece que na cabeça dele havia algumas incoerências, alguns paradoxos, contradições aparentes, mas eram só contradições aparentes. E é interessante porque se fôssemos seguir o texto de Abacuque como nós temos aqui, ficaríamos angustiados. Porque primeiro ele suscita uma queixa, e aí o Senhor responde, mas não dá determinados detalhes a ele. Ele fala do juízo, ele fala aquilo que o profeta pergunta, o Senhor está
inerte diante dessa situação, não vai fazer nada. Ele diz: não, não estou inerte, eu vou trazer juízo. E aí mostra o juízo, e aí ele fica fora de si. Como isso vai acontecer? E aí ele entra com uma outra queixa diante do Senhor: como isso pode acontecer, Senhor? Nós seremos aniquilados, mas não podemos morrer, porque a nossa relação contigo é eterna. O Senhor colocou esse povo para servir de disciplina a nós. Eu entendo isso, mas como isso pode acontecer? Porque eles são piores do que nós. E se nós fôssemos seguir sem dar as respostas, nós ficaríamos angustiados. Provavelmente foi isso que aconteceu com o profeta, que só ao final desse diálogo ele consegue descansar no Senhor, porque ele consegue ver coisas que ele não estava vendo. E nós devemos aprender com Abacuque nesse sentido. As respostas, as perguntas dele eram perguntas que eram fundamentadas numa alma que ansiava por Deus e confiava nele. E ao final de tudo isso, desse diálogo, ele descansa no Senhor, ao ponto de dizer: ainda que completa devastação esteja diante dos meus olhos, e a completa falta de desesperança e desassossego esteja diante de nós, eu vou me alegrar no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. E é esse caminho que nós vamos percorrer no livro de Abacuque, chegando no âmago desse livro, em que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala: o justo vive por fé. E é daqui que ele vai tirar isso. Fé naquele que é o Senhor das nossas vidas. E ele vai fazer tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra. Prometeu aqui a Abacuque, a sua descendência, a descendência do povo de Deus, que viria um dia em que o Senhor derramaria do seu Espírito e a sua lei estaria marcada no nosso coração. E ele está falando da igreja, não somente aqui, mas também na eternidade. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e queremos te pedir que o Senhor esteja, Senhor Deus, consolando os nossos corações através